Ayrton Senna foi rápido para entender que a dedicação trazia resultados. No início, a chuva, em vez de aliada, era inimiga. Foi a dedicação que o fez se transformar no melhor de todos em pista molhada. Cada vez que chovia em São Paulo, ele pegava o kart, punha no carro e ia treinar em algum lugar que tivesse condição de treinar. E treinava o dia inteiro debaixo daquela chuva, chegava em casa encharcado. E foi assim que ele se transformou no rei da chuva. De Ayrton, obstinado, dedicado, a imagem de alguém que sempre acreditou no trabalho como receita para o sucesso. Chris Dinage, mecânico da Lotus na década de 80, diz que um dos segredos de Ayrton Senna era reconhecer o trabalho de quem botava a mão na graxa, trocar ideias e buscar soluções junto com os mecânicos. Assim, eles fizeram um carro inferior vencer 6 vezes. Por isso, a vitória de um virava a vitória de todos. O Ayrton era um piloto de Fórmula 1 completo. Foi meu herói. Eu aprendi tanto com ele e me inspirei tanto nele que jamais vai haver alguém que chegue perto do que Ayrton foi. Quando Ayrton Senna chegou à McLaren, junto com os técnicos japoneses, ele logo percebeu que tinha encontrado um ambiente perfeito para fazer aquilo que mais queria, dedicar-se 100% à Fórmula 1. Era o fim daquela época romântica, em que os pilotos só queriam sentar no carro e acelerar. De acordo com quase todos aqueles envolvidos no mundo da Fórmula 1, existem 2 eras no que diz respeito à dedicação, antes e depois de Ayrton Senna. These are things that any modern Grand Prix driver has to have. Essa dedicação, hoje em dia, é um lugar comum. Mas o Ayrton estabeleceu um padrão a ser seguido nos anos seguintes. He was the person that set the standards and people had to follow. O inglês Martin Brundle perdeu o título de Fórmula 3 para Ayrton Senna em 1983. No ano seguinte, os dois se transferiram para a Fórmula 1. Brundle descobriu a diferença entre o bom piloto e o fora de série. Um campeão precisa ter 70% do seu talento na pista e 30% para administrar tudo que está em volta dele. Precisa criar um ambiente favorável ao seu redor. E isso o Ayrton sabia fazer como poucos. That's for me why he was so successful. Ayrton Senna era um músico virtuoso da trilha sonora de um esporte que, para ele, não tinha uma nota só. Outra qualidade de Ayrton Senna era o perfeccionismo, e para isso ele se valia de uma memória prodigiosa. Na reta de Jacarepaguá, por exemplo, com essa Lotus aqui, a mais de 300 km por hora, ele era capaz de olhar para o painel e, ao mesmo tempo, guardar na cabeça 8 tipos de informação diferentes a respeito do motor. O mais impressionante é que, quando voltava para os boxes e os mecânicos conferiam tudo no computador, Ayrton estava rigorosamente certo. As luvas ele preferia bem gastas para aumentar a sensibilidade das mãos. Nada podia atrapalhar o contato com o volante. Tudo que for necessário ser feito em termos de dedicação e trabalho para atingir o objetivo, eu coloco. Aqui em Mônaco, onde os carros passam o tempo todo a centímetros do guarda-reio, Ayrton Senna mostrava mais uma das suas grandes qualidades, a concentração. Em 1987, nessas ruas, ele viveu uma experiência marcante. Segundo o próprio Senna, era tanta concentração que ele passou a não sentir mais o corpo, não sentir o carro, disse estar numa outra dimensão. Ficou assustado com aquilo, baixando cada vez mais os seus tempos. Decidiu então voltar para os boxes e naquele dia não treinou mais. Muitas vezes eu encontro os meus próprios limites e aí fico numa luta incrível comigo mesmo, em ultrapassá-los, porque o desejo de melhorar é enorme. E então passa a ser uma luta comigo mesmo, uma luta interna. E é uma sensação incrível, porque sou eu, mais eu.
carro, ele parecia esquecer o mundo exterior e criar um roteiro mental que desenhava o circuito na própria cabeça. O encontro com os guarda-reios de Mônaco era um desafio contínuo, o perfeccionismo posto à prova. Assim, raspando nas bordas do circuito de rua, Ayrton venceu 6 vezes, um recorde até hoje em Mônaco. O francês Alain Prost, maior rival de Ayrton Senna na Fórmula 1, conviveu com ele como companheiro de equipe na McLaren. Viu de perto, nos bastidores, o que o mundo via pela televisão. Ele tinha todas as qualidades de um grande piloto, mas a maior delas era a concentração absoluta para as voltas de classificação. Nesse aspecto, Ayrton foi, de longe, o piloto mais rápido que já existiu. Houve um momento da carreira em que Ayrton Senna passou a entender o próprio corpo também como máquina. Com ele, nada aconteceu por acaso. Fala-se muito no talento, mas é bastante relativo, porque ele fabricou o talento dele. Ayrton treinava para ir além dos seus limites físicos, e muitas vezes foi. Em 1991, no Autódromo de Interlagos, a vitória exigiu todas as forças do campeão. Nas últimas voltas, a McLaren só tinha uma das 6 marchas. Era um esforço enorme que valia a pena para vencer pela primeira vez no Brasil. Por isso, a comemoração enlouquecida de Ayrton. A comoção dos torcedores. Sinfonia em gestos e emoções.